E vem conferir a crítica do filme Guerra Civil. E eu finalmente consegui assistir um dos filmes que está sendo muito comentado nesse começo de ano, talvez um dos mais comentados, chamado Guerra Civil. Filme esse da A24, que é dirigido pelo Alex Garland, que é um diretor que eu gosto bastante e que tem filmes diferentes e que são trabalhados de formas diferentes, assuntos muito importantes. Filmes como Ex Machina, Aniquilação e Man. Cada um desses filmes, ele cria meio que um mundo distópico ali em volta para ele poder falar de assuntos muito além do que ele quer falar. Como, por exemplo, o Ex Machina, ele fala da inteligência artificial, ele fala um pouco sobre as máquinas como um todo, ou o Man, que ele fala muito do relacionamento de um casal. Em Guerra Civil, ele também faz isso. Ele cria um mundo que não existe, que é o mundo de uma guerra civil que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas ele usa, de todos esses filmes, ele é o que é mais calcado numa realidade, porque uma guerra civil realmente poderia acontecer, realmente poderia ser daquela forma. E a partir daí, ele vai fazer com que dois jornalistas experientes vão até Washington para poder entrevistar o presidente. Ou pelo menos essa é a missão que aqueles dois vão ter. Jornalistas esses vividos pelo Wagner Moura, que pensa muito mais na entrevista como um todo, na fala sendo a coisa mais importante de uma entrevista, e também a Kristen Dustin, que é uma jornalista mais focada na parte da fotografia, no fotojornalismo, e ela é focada mais na imagem como o ponto principal para contar a sua história. Dois jornalistas amigos de velha guarda, que já passaram por muita coisa e que vão sair de um ponto que eles estão até Washington, e a partir daí tem que passar por toda essa guerra civil que está acontecendo dentro dos Estados Unidos. Um filme que ainda por cima tem uma atriz que eu gosto bastante, que é a Cailee Spaeny. Eu conheci ela recentemente quando assisti o filme Priscila, achei que ela estava ótima, e aqui mais uma vez ela está excelente, e um filme que consegue abordar várias temáticas diferentes, fortes, pesadas, relevantes para os dias de hoje, de uma maneira muito interessante. Porque o Alex, ele teria uma dificuldade muito grande em fazer esse filme, porque como que ele vai fazer um filme de política sem abordar a política? E ele resolve fazer alguém que seria neutro nessa situação, que seriam os jornalistas envolvidos mais na parte da fotografia, alguém que está assistindo meio que toda aquela guerra civil, mas visto de um lado mais de fora, alguém que na prática seria neutro para poder contar aquela história. A gente sabe que não é bem assim que funciona, até todas as pessoas têm uma opinião e essa opinião vai acabar respingando no trabalho de uma forma ou outra, da forma como você quer contar a sua história. Isso não tem jeito. Mas ali, ele fica meio que no neutro da história. Ele vai contar vários lados de uma forma diferente. E isso é muito interessante, até pela forma da personalidade que foram criadas através dos personagens que os atores estão vivendo. Se você pega o Wagner Moura, o personagem dele, ele é muito mais feliz com tudo aquilo que está acontecendo. Ele é uma pessoa que a cada situação o empolga. Tem uma cena que inclusive ele fala isso. Ele vê fogos que estão aparecendo no céu, que é fogos de provavelmente uma batalha que está acontecendo ali entre provavelmente o povo e a parte mais militar, e quando você acaba vendo aquilo, você vê que ele mesmo usa a frase: eu estou empolgado e queria estar lá agora. Já a personagem da Kristen Dustin é o oposto dele. Ela é blasé para tudo aquilo que está acontecendo. Óbvio, aquilo afeta a vida dela, mas ela passa o menos de emoção possível. Tem toda uma sequência que envolve alguns sonhos dela, e aqui eu não vou entrar em spoiler do filme, pode ficar tranquilo, onde ela imagina várias situações que ela já viveu, de pessoas sofrendo as piores brutalidades do mundo. E ela realmente tendo que tirar foto e registrar aquilo, mas ela mostrando por que ela não pode ter sentimentos, ou porque ela não tem sentimentos naquela ocasião como um todo. Porque se ela tiver sentimentos, ela pode acabar colocando o seu trabalho em risco, porque o seu trabalho é contar realmente essa história de uma forma neutra, e é isso que ela mostra. Mostra como ela tem pesadelos, como aquilo afeta a sua vida como um todo, e como muitas vezes o trabalho da pessoa que tira aquela foto, ela pode ser ingrato, mas ao mesmo tempo ela tem que fazer aquela função. Como muitas vezes a pessoa que tira aquela foto e conta aquelas histórias, ela não tem o reconhecimento que ela merecia, mas mesmo assim ela tem que estar lá. E aí entra a personagem da Cailee Spaeny, porque qual que é a função dela? Ela é uma jornalista novata, ela é uma pessoa que ela quer entrar, na verdade, meio que no mundo do jornalismo, envolvido naquela área, e ela é fã da personagem da Kristen Dustin, que é ali. Então a partir daí é um contraponto. Enquanto a Kristen Dustin é alguém que está um pouco cansada com
tudo que tá acontecendo, ela sabe o que ela tem que fazer, ela ama o que ela tem que fazer, mas ao mesmo tempo ela tá cansada com tudo aquilo. A personagem da Cailee Spaeny, ela é nova, ela é uma pessoa que tá entrando nesse mundo pela primeira vez, então tudo que ela vê é novo, tudo que ela vê é algo que está surpreendendo ela. E é muito legal ver esse contraponto de uma nova geração cheio de fome, cheio de vontade de querer conhecer o novo, de se arriscar com alguém que já, por conhecer o caminho, por viver tudo aquilo, ela sabe que ela quer o oposto. Essa dualidade é muito interessante, assim como a dualidade da Kristen Dunst com o personagem do Wagner Moura também é muito interessante. Inclusive, essa felicidade do personagem do Wagner Moura de viver toda aquela guerra é muito interessante como ela é completamente quebrada numa cena mais pra frente, que de novo, eu não vou falar, mas que envolve o ator Jesse Plemons, que eu também gosto muito, que envolve como é muito legal você falar da guerra ou enaltecer ela quando você tá fora dela, mas quando te colocam ali numa situação não é tão legal quando você imagina na sua cabeça. E é muito legal como eles brincam com toda essa situação. E o filme vai percorrendo eles pelos Estados Unidos e você vendo todos os lados. E essa parte de serem neutros é muito legal porque ele consegue fazer com que você veja todos os lados de uma guerra civil. Quando você consegue ver com que nenhum lado tá certo e nenhum lado tá errado. Na verdade, todo mundo vai acabar perdendo ali. E isso é muito interessante. Ele também discute algumas coisas que eu acho que poderiam ser um pouco mais profundas. Eu senti um pouco de falta, que seria esse conceito realmente do... Quando nossa sociedade não existe mais. E não existe mais regras na nossa sociedade. Como as pessoas vão trabalhar. Como as pessoas vão trabalhar, eu digo, a sua vida, como eles vão fazer com que as suas leis se mantenham na mais sanidade possível. Ele poderia ir mais a fundo nisso, ele discute isso em alguns momentos, mas ele nunca vai a fundo. Como, por exemplo, uma hora que eles chegam num posto de gasolina. Naquele momento, ele mostra a brutalidade toda que a humanidade pode ter quando as regras sociais acabam sendo destruídas. Mas ao mesmo tempo, ele nunca vai tão a fundo naquilo. E ele não vai a fundo por causa de uma coisa boa que ao mesmo tempo é uma coisa ruim pro filme. Se é muito legal ver uma neutralidade nos personagens principais, para não cair num lado político ou outro, para mostrar todos os lados daquela guerra e não ter meio que um partido ali, por outro lado, é ruim porque você acaba não se aprofundando em muitos assuntos. Então isso acaba acontecendo em alguns momentos do filme. Tem alguns momentos do filme que eu acredito que alguns assuntos poderiam ser um pouquinho mais abordados, poderiam ser um pouquinho mais aprofundados, mas se ele faz isso, ele poderia acabar caindo para um lado político que o filme quer apresentar, e isso poderia ser um problema. Claro, o filme é político, isso é óbvio e evidente. Tô falando que o diretor tem que deixar o mais neutro possível, também para não descaracterizar os personagens que ele escreveu para estar em cena. Além disso, o filme também é muito bem dirigido. Ele dirige muito bem todos os seus filmes. Eu gosto muito da inventividade que esse diretor tem, apesar de ele não ter os maiores orçamentos do mundo. Ele tem bastante orçamento, mas não comparado com grandes filmes. E mesmo assim, ele consegue tirar o máximo que esse gênero tem. Afinal, não é um gênero novo. Essa ideia da distopia já foi usada milhares de vezes em cinema, séries de TV, e aqui você vê que ele usa o máximo dos recursos que a gente conhece. Ele não vai inovar ali, mas ele brinca muito bem com a direção nesse ponto. E em alguns momentos, até mostrando simplesmente o som. E isso também é uma coisa que é muito boa. Como a direção constrói muito bem a cena que eles estão chegando, a nova cidade, o novo local, ao mesmo tempo que eles misturam muito bem o som com a falta dele. Porque em alguns momentos o som é muito importante no filme, mas outro, quando aparece um clique de uma foto e você vê o som e a falta de som, porque você está vendo a foto no momento, isso também é muito interessante. A falta de som também conta muito a história, porque a brutalidade que aquela foto está mostrando em tela é muito mais interessante do que alguém gritando de fundo. E eu gosto muito de como ele brinca com isso. Mas, de novo, o filme acaba te distanciando um pouco, exatamente porque você acaba sendo um pouco neutro na história como um todo, e isso faz um pouco de falta. Outra coisa que eu acho que é interessante que o filme trabalha, em questão de roteiro, é como eles mostram um pouco da banalização da guerra. Isso eu acho muito interessante. Me lembrou até um pouco um conceito apresentado, que é o conceito principal do filme Zona de Interesse, que é o filme que até concorreu ao Oscar e tal. É um filme que ele trabalha muito esse conceito da banalização da violência. Como quando você tem muita violência à sua volta e você está acostumado com aquilo, aquilo não parece banal para você. Guerra Civil também trabalha isso de uma outra forma. Como que você está no meio de uma guerra e quando todo mundo acaba morrendo, para quem está vivendo aquilo, a violência acaba sendo banalizada. Eu gosto muito de como eles brincam com isso, mas ao mesmo tempo também gira um problema pro filme, que é quando tem algumas perdas, alguns personagens acabam morrendo, que vão acontecer ao longo do filme, personagens que aparecem e desaparecem, acaba tendo um problema grave que é, você não sente tanto a morte daqueles personagens. E algumas você
deveria sentir. Isso acaba virando um problema. Mas no fim é um filme que ele tem uma boa direção, uma boa trilha sonora, atores que estão muito bem no seu papel e um filme com um discurso importante, um discurso relevante e que é muito atual. Infelizmente é um filme que ele é mais atual do que a gente gostaria que fosse. Concluindo, Guerra Civil com certeza vale seu tempo. Ele é um filme atual, relevante e mais do que isso, ele é um filmaço. Ele é um filme que tem uma excelente narrativa, que tem excelentes discussões, que dá para discutir facilmente fora do filme, além do filme. Além disso, você tem bons atores e você tem uma boa parte técnica, direção, trilha sonora, que funcionam muito bem e que usam muito bem o gênero como um todo para contar uma história fortíssima. E por isso que eu fecho o filme Guerra Civil com uma nota 8 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do filme Guerra Civil? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.